pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série, o EvisaCast. Aqui é o nosso novo ponto de encontro para a gente discutir temas relevantes sobre visitar, estudar, trabalhar e imigrar para o Canadá, de uma forma leve e descontraída. Meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Evisa Immigration e nesse vídeo estou aqui com a Karine Yane, que aqui é uma consultora da Evisa. E neste vídeo a gente vai discutir quais são as alternativas para garantir receber o seu convite para residência permanente dentro do cenário atual. A gente sabe que a imigração teve um grande rebuliço. Na verdade, a imigração canadense, ela muda muito, mas nos últimos anos, assim, foi fora do normal, difícil até de acompanhar, né? O cenário pós-pandemia, né, trouxe ali algumas surpresas em 2021 que ninguém esperava, 2022 deu uma quietada e 2023 aí veio com mudanças e mais mudanças, né? E com isso, claro, muita gente que já tinha planejado, né, fazer, por exemplo, estudar e depois qualificar para o Express Entry ou um programa provincial, acabou se encontrando em uma situação de que essa transição não está tão fácil ou tão direta como foi planejada. E aí, nesse vídeo, a gente vai discutir aí o que você precisa fazer, quais são as alternativas para você considerar, o que é importante ter em mente, né? Enfim, bastante coisa legal para te ajudar a alcançar a tão sonhada residência permanente, né? Bom, vamos lá, né? Primeiro ponto que a gente colocou aqui para vocês é melhorar a capacidade linguística. Quer comentar sobre esse ponto, Ká? Sim. Bom, não é surpresa para ninguém que o francês aí vem apontando como um dos grandes protagonistas, né, nesse novo cenário. Óbvio que o francês sempre ajudou no passado, mas assim, nunca foi tão evidente como agora, tá? Especialmente depois de junho, final de junho desse ano, que a gente começou ali ver as rodadas, né, por categoria dentro do Express Entry, e francês já veio despontando ali com 4 draws até agora, com pontuações basicamente ali que ninguém esperava, né, a mais baixa 375 pontos, então isso coloca o francês num cenário ali bastante importante hoje a se considerar, né, e vale ressaltar que o francês ele é um nível de intermediário. Eu sei que não é fácil aprender uma nova língua, né, eu sei que é um desafio bastante grande, mas eu sempre gosto de ressaltar que, assim, é algo que depende só de você, não depende de influências, assim, de ter uma oferta de trabalho, de um empregador, se alguém vai te dar um suporte num processo ou não, depende só de você. Então, hoje, eu sempre falo, assim, para os meus clientes que é o seguinte: se você já tem um nível de inglês ok, eu não tô nem falando de um avançado, né? Sim. Assim, né, entre o avançado, intermediário e avançado e tudo mais. Legal, garante a sua nota, faz o teste e já foca no francês ali para o nível intermediário, porque combinação dos dois idiomas é uma bomba atômica, vamos dizer assim, né? E a gente tem ali não só as rodadas por francês dentro do Express Entry, que só o francês já seria ideal, então para aqueles que estão começando do zero o idioma, eu acho que hoje em dia vale começar no francês ao invés do inglês, porque o francês ele garante mais possibilidades. Tem a pontuação maior, né? Tem um bônus. Sim, bônus e tudo mais. Mas assim, aqueles que já têm o inglês, estão investindo e vão começar a investir no francês também, a gente tem ali a pontuação de bônus para Express Entry, obviamente, que são basicamente até 50 pontos bônus a mais. Mas também tem ali programas que vão ali dentro do sistema, programas provinciais que vão dentro do sistema buscar candidatos que falam os dois idiomas. E Ontário é um deles. E Ontário vem se destacando bastante porque as rodadas, 2 semanas atrás, a gente teve uma rodada de corte com 308 pontos de mínima. Muito baixo, gente. Baixo. Se você já calculou sua pontuação do Express Entry, 308, assim, é basicamente atingir os requisitos mínimos, né? É muito baixo mesmo e vale considerar, né? E depois disso a gente tem, por exemplo, a Alberta também com uma boa possibilidade. A Alberta não é só francês, uma combinação de francês e algumas profissões ali que eles têm foco e lista, mas também é algo que, sim, você pode estar no pool do Express Entry e, de repente, ser convidado por uma província como Alberta ou Ontário para seguir no processo também. Então, aumenta bastante as chances, vamos dizer assim. E não só isso, né? Quando se fala do francês, por exemplo, ele tem várias outras alternativas que podem te ajudar, né? A gente vai falar um pouco mais, mas, por exemplo, o francês pode ser uma ferramenta para estender ou obter um visto de trabalho, né? E um visto de trabalho que vai te dar uma pontuação adicional por ser fechado. O francês pode ser também um diferencial competitivo até para algumas streams de programas provinciais que estão priorizando. Então, por exemplo, aqui em BC, o francês te dá 10 pontos se você tiver o CLB 4. É básico, gente. CLB 4 é básico, né? Então, assim,
em algumas escolas aqui, né, que ensinam o inglês, quando você começa no zero, né, você tem o básico 1, 2, 3 e 4, né? Então, ele, assim, é aquele básico... Bem básico, mas bem elaborado, digamos assim. Mais do que o The Books on the Table. Então, seria o equivalente ao francês. Mas eu sempre falo que, assim... ok, eu ressalto que não é fácil aprender um novo idioma, mas, assim, gente, nós falamos português, certo? Sim. Se a gente for considerar o francês, é a mesma base de língua. É a mesma raiz, né? Então, a gente tem a mesma conjugação verbal. A gente tem a mesma estrutura gramatical. Então... o básico pra gente acaba sendo mais rápido, a curva de aprendizado é mais rápida. E assim, eu tenho clientes que surpreendentemente saíram do zero de francês até o nível de série B7. Ou seja, o intermediário. Em basicamente 8 meses. Sim. Certo? Óbvio que assim, depende de dedicação, depende de quanto você vai estudar, depende de ter ali a facilidade do idioma, mas assim, pensando por esse lado... né? Vou pensar assim, para quem tá começando do zero, não tem o inglês ainda, ou enfim, o inglês bem basicão, estudou lá no passado. Hoje, começando, eu acredito que o francês a gente consegue ter a gente tem uma curva de aprendizado muito mais rápida do que o inglês. Com certeza, com certeza. Então, né, é uma mudança muito importante é a questão linguística, que antes a gente focava muito em, olha, atingir o CLB 9, ter o inglês avançado, né, o perto ali do fluente, para você conseguir uma boa pontuação e conseguir migrar até do Brasil. Hoje, conseguiu um inglês ali intermediário para você abrir o seu perfil, né? Se você já tem um inglês, se você, enfim, faz a prova, né? Tem aquilo coberto e já foca no francês. Isso com certeza é um diferencial bem interessante. Eu sempre gosto de apontar assim, em termos de planejamento, né? A gente sempre fala muito de college como uma estratégia, acho ótimo. Eu vim dessa forma, eu vim estudando aqui para o Canadá, eu acho que abre muitas portas. Mas hoje em dia, com a questão do francês, também vale reconsiderar, né? Para quem está no Brasil, por exemplo, pensando em quanto vai investir tudo, e tempo e tudo mais, poxa, por que não considerar francês, college, por que não francês, entendeu? Sim. Porque aí é uma possibilidade de, em um ano, conseguir chegar no nível adequado que vai te abrir chances ali de imigração, certo? Com um investimento um pouco menor. Essa é uma das opções, né? Tem gente que gosta dessa ideia. Eu gostei muito que a Karina colocou aqui, que é a total seu controle. Você não depende de ninguém. Sim. Então, é uma variável muito melhor de você lidar, né? Como uma variável de risco e extrema importância no seu projeto. Mas vamos falar também de uma outra possibilidade que também está no seu total controle, que é focar em obter experiências que estão em demanda no Canadá. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Hoje acho que vale ressaltar, assim, olhar todas as listas, né? Porque a gente tem as listas hoje de demandas dentro do Express Entry, com as rodadas ali por categorias de profissões. E também nós temos listas em províncias como Ontário, Alberta, BC, enfim, né? Olhar o que essas províncias e o que o governo está buscando. Então, essa questão de demanda no Canadá, ela veio muito forte, ela vai ficar por muito tempo. Então, a partir de agora, é começar estrategicamente pensar assim, quais as profissões que entram ali que eu posso me adequar? Sim. E talvez já pensar numa experiência ali, em algo que vai te possibilitar essas chamadas, né? A chance de ser chamado ali dentro das rodadas do Express Entry, tá? Lembrando que acúmulo de experiência em uma das listas de demandas dentro do Express Entry, você só precisa de 6 meses nos últimos 3 anos, tá? 6 meses não é algo tão sacrificante. Às vezes, vou estar numa profissão que eu não quero fazer por muito tempo. A gente, né, ressaltando que não precisa ser muito tempo, Sim. né? Então, hoje, olhar essas listas, ver o que o governo, essas tendências, o que o governo quer e tentar focar em trabalhos que vão te trazer essa experiência. Com certeza. E tem muitos trabalhos ali que você não precisa de uma educação específica, uma formação específica para você executar, né? Então, muita gente fala assim, poxa, claro, né? Engenharia, tecnologia, matemática está na lista, mas, poxa, eu não vou conseguir obter um certificado de engenheiro em 1 ano, né? Mas não, poxa, na área de saúde, a mesma coisa, né? Mas tem ali certas profissões, né? Sim. Então, dando alguns exemplos, né? Então, o pessoal da área administrativa geral, de qualquer formação administrativa, ou formação de direito, por exemplo, pode, de repente, conseguir atuar na área de education counselor, né? Em uma escola, em uma instituição de ensino, ajudando as pessoas a entender qual que é o direcionamento educacional que ela pode dar na carreira. Isso está na lista de demanda, está na lista de health, não faz sentido, mas está na lista de demanda, né? A gente tem também ali nos NOCs, né, o truck driver. Tira a licença para quem não tem,
dirige um caminhão, você consegue, com 6 meses, né, dessa experiência, conseguir estar elegível. Então, não é tão trabalhoso, ser uma carreta, né? Hoje, se a gente for olhar truck driver, por exemplo, até quem faz mudança, né, entregas ali com caminhão, pode entrar, pode se enquadrar nesse processo, né? Exatamente. Dentro dessa lista, né? Que, por sinal, a pontuação foi extremamente baixa, né? Imagina que no profile, né, no perfil geral desses profissionais, eles não vão ter um nível acadêmico tão alto, não vão ter um nível de proficiência no inglês ou francês tão alto, então vai atingir ali o mínimo requerido, né? Ou seja, pode ser um diferencial bem interessante para quem está com uma pontuação melhor e tá utilizando isso como uma estratégia, né? Então, sem dúvidas, uma alternativa bem interessante. Como você citou, né? Algumas profissões que entram nas listas ali, elas não vão depender de você ter uma educação específica para desempenhar aquele trabalho. Às vezes é um treinamento ali, né? On-job training que você vai receber, que vai poder te qualificar para você trabalhar naquilo. E algumas empresas, elas podem te dar esse treinamento. Por exemplo, eu tive cliente que estava trabalhando com polidor de lente de contato, de lente de óculos, e tipo, você não estuda para isso, entendeu? Sim. É algo bem ali hands-on, né, mão na massa, que você recebe um treinamento, é um trabalho mais repetitivo e que você vai aprender rapidinho e fazer, trabalhando naquilo. Está na lista. Está na lista. Vai entrar. E não é assim, né? A maioria das pessoas pensa, mas eu não quero um trabalho braçal, um trabalho, enfim, de construção, né? Porque tem ali carpinteira de framing que tá na lista. Quase todos ali vão pôr, né? Mas enfim. Então, ou seja, tem alternativas, né? Ótica, tem o meat cutter, né? Que é o açougueiro. Então, o pessoal que gosta de cozinhar, ou gosta de fazer um churrasco no final de semana, de repente pode ter ali um trabalho temporário para conseguir atingir esse objetivo, gente. É estratégia. Acho que hoje em dia, mais do que nunca, tem que olhar essas listas. E não falo só da lista federal. Se você já está aqui, está numa província específica, né, e está hoje trabalhando numa profissão que, infelizmente, não vai te levar à tão sonhada residência permanente, então você tem que começar a olhar mais ali para o lado, abrir um pouco a mente, né, e estrategicamente pensar o que você pode fazer, ou o que dá para se enquadrar ali dentro de uma profissão específica para que você possa ser chamado, para, né, aumentar as possibilidades. Eu vou expandir, né, e falar do próximo tópico, que é o programa, as alternativas por programas provinciais, né? Boa. Porque o que acontece? A gente vê muita gente que está na província errada. Que está na província de Ontário, quando a posição não está sendo chamada em Ontário e está sendo chamada em BC, e vice-versa, né? E aí, a gente fala às vezes, né, para esses clientes, poxa, se você fizer a mudança de província, você consegue resolver o seu problema. E as pessoas às vezes não têm essa... Há uma resistência muito grande, né? Eu sempre tento pensar assim, né? Bom, eu sou uma pessoa que gosta de mudança, eu gosto de mudar, então para mim, óbvio que não é uma coisa tão assim, né, big deal, mas assim, eu entendo que as pessoas têm uma resistência muito grande em mudar de província, mas gente, pensa que a maior mudança você já fez, que foi sair do Brasil e vir pro Canadá. Sim. E aí eu sempre falo assim, óbvio, mudança assusta, mas acho que se você faz uma mudança calculada... Sim. Olha, hoje, por exemplo, estou numa província que eu tô vendo que eu não vou ter, já tô aqui 1 ano, não tá rolando, né, não tá dando certo, todo o planejamento que eu fiz, eu tô correndo o risco de perder tudo isso, ainda tem algum tempo ali pela frente, poxa, você já tem já tá aqui trabalhando, você tem um work permit, começa a procurar trabalho em outras províncias, né, ver o que tá precisando, é isso, é o que a Marilene falou, às vezes o que você faz naquela província não vai te dar uma oportunidade, mas pode ser uma demanda numa outra província. Então, por que não procurar um trabalho numa outra província? Exatamente. A gente, assim, tem casos de clientes que a gente fica com o coração na mão, né? Que a gente fala assim, muda, filhote, porque se seu visto acabar, você vai ter que voltar pro Brasil. A mudança que você vai fazer é muito maior, né? Eu acho assim, óbvio que todo mundo quer sempre focar na carreira e às vezes tá naquele trabalho que te dá um bom salário, né? Chances de crescimento, é o que todo mundo quer, claro. Eu sei disso, mas se o seu PR não vier, você vai ter que abrir mão desse trabalho. É sempre a ordem das coisas, né, que é super importante, e endereçar a questão da imigração, se tornar um residente permanente do Canadá para ter a liberdade, então, de morar onde quiser, de investir na carreira como quiser, a imigração vem primeiro. Ela tem que vir primeiro. Né? Então, ela tem que ser a prioridade. Se isso envolver trocar de trabalho, né? Troca de trabalho. Se isso envolver trocar de província, troca de província, né? Então, a gente vê também muita gente que, poxa, eu gosto tanto da empresa que eu estou, mas eles não me dão suporte. Gente, explica para o seu chefe
o que está acontecendo, que se a empresa realmente não der suporte, você vai ter que olhar para o mercado, mas que isso é a única razão e você quer deixar a porta aberta. Depois você pega o pior e de repente você até volta, essa né? A movimentação, às vezes, é até importante também, porque assim, a empresa, naquele momento, enquanto ela te tem ali nas mãos, vamos dizer, ela sabe que você gosta, tipo assim, você vai conversar com o teu chefe, ele vai falar assim, não, a gente não dá suporte. Não. Aí, de repente, você recebe uma proposta de uma outra empresa e a hora que você vai pedir demissão, aí eu já vi cliente já aconteceu, sim. Agora, não, peraí, você vai sair? Ah, então vamos conversar. Não. Aí começa a negociar melhor essa questão. Sim. Então, às vezes, precisa ter esse chacoalhão também, né, para que, enfim... a empresa se mexa e possa te ajudar. Se não se mexer, pelo menos você já garantiu o seu lado. Sim. Né? Porque, querendo ou não, é isso. Carreira é importante, super importante, todo mundo... Eu sei disso, mas se você não garantir a sua residência permanente, a sua carreira também vai por água abaixo aqui no Canadá. Você não vai conseguir ficar no Canadá e a mudança vai ser muito maior, né? Ao invés de mudar de província, é voltar pro Brasil, né? É ficar com esse sentimento, né? Então, para quem está aqui no Canadá com residência temporária, sabe. Ter prazo de validade é um sentimento super complicado. Você sabe assim, poxa, eu não sei se eu vou ficar. Eu não sei se eu posso comprar um carro legal, porque eu não sei se eu vou perder dinheiro, porque pode ser a curto prazo. No limbo, né? Você fica naquela, você não sabe o que fazer enquanto você não tem a sua residência permanente. Então, isso tem que ser a prioridade, né? A carreira, ok, mas dá pra correr atrás depois. Com certeza, com certeza. Bom, e aí a gente pode falar também, né, nesse ponto, da questão do suporte do empregador, né? Que acho que a gente acabou falando um pouquinho que o processo da província requer o suporte do empregador e pode resolver algumas coisas, alguns casos, mas também tem aquela situação que o suporte do empregador não vai ajudar, não vai qualificar aquele profissional para, enfim, aplicar por aquela província e também não vai, não existe a possibilidade de, mudando de província, conseguir esse objetivo. Então, a gente tem aí a opção do LMIA, do Global Talent Stream, né, dos vistos fechados, que também aí requer o suporte maior do empregador, mas que pode ser um diferencial competitivo. Quer explicar um pouquinho para o pessoal o que é o LMIA, o que é o Global Talent Stream? Tá. Então, assim, quando existem hoje ofertas de trabalho, né, que a gente chama de Valid Job Offer, que elas vão ali junto, né, dentro do Express Entry, poder te ajudar com uma pontuação extra, né? Então, por exemplo, o LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment, ele é o suporte do empregador, ou vamos dizer, o sponsorship, né, do empregador, para que você obtenha uma permissão de trabalho no Canadá, certo? Essa permissão, ela pode ser por até 2 anos, ela é uma permissão fechada com o seu empregador, mas isso garante, né, se a empresa fizer esse processo, garante que você possa ganhar entre 50 ou 200 pontos, dependendo do cargo, tá? Sim. Isso, dependendo do perfil que você tem hoje, pode ser um diferencial. 200 Com pontos, certeza. Obviamente, mas eu sei que eu não vou falar tanto dos 200 pontos, porque isso é para cargos, né, muito lá em cima. Senior Management, essas coisas, mas assim, 50 pontos pode fazer muita diferença no seu perfil do Express Entry hoje, né? Sim. E também, dependendo de qual estágio você tá, se você já está trabalhando aqui para o seu empregador e você já está com a sua permissão para vencer e tudo mais, isso vai te dar um fôlego ali para mais 2 anos aqui, trabalhando e tudo mais, né? Então, assim, o LMIA, ele te dá 50 pontos. Nós temos o Global Talent Stream, que ele é um processo um pouco mais simplificado, se a gente for comparar com o LMIA, mas ele é só para alguns NOCs na área de tecnologia, especificamente. Ele é mais fácil de se fazer porque ele tira a parte de recrutamento, né? O empregador não tem o ônus de provar, o ônus, né? De provar que ele não arrumou um canadense ou residente permanente para fazer aquela posição. Então, ele acaba sendo um processo um pouquinho mais facilitado e mais rápido também. Bem mais rápido, né? Processado em 15 dias. Então, ele vai também ali, através desse processo, vai te garantir os 50 pontos também, né? Então, ele é, infelizmente, hoje para algumas áreas específicas, não é para todo mundo, como o LMIA. O LMIA a gente tem ali uma abertura bem ampla, dá para fazer para vários NOCs, mas o Global Talent Stream é para tecnologia no geral. Fora isso, a gente também vai ter algumas categorias, por exemplo, do Young Professional, que pode dar pontos adicionais se tiver job offer. E uma nacionalidade específica, E uma nacionalidade específica, sim. Obviamente. Infelizmente, brasileiros não entram, mas assim, hoje tem muitos brasileiros tirando cidadania italiana, portuguesa, né? Então, pode ser um caminho, e às vezes eu até converso, quando a gente, né, eu tento identificar hoje nas minhas consultas se o cliente, o candidato, ele tem uma possibilidade, ou se ele já está no processo de residência permanente para outro país, de cidadania europeia, porque isso também abre possibilidades aqui da gente pensar no planejamento de imigração lá no futuro, né?
Enfim, algumas modalidades ali do Young Professional com Job Offer pode te garantir pontuação extra também dentro do Express Entry. Que mais? De novo francês, na verdade, como a gente estava comentando. O Francophone Mobility é hoje, eu acho que um dos meios mais simplificados, vamos dizer assim, porque é muito simples a gente conseguir ali que o empregador faça esse processo, é bem, bem tranquilo. Basta você ter o francês em nível CLB 5, que é o pré-intermediário. Então, esse é um caminho. Então, para aqueles que estão colocando no planejamento francês, seja para Express Entry, que a gente comentou aqui no início, pensa, poxa, eu estou estudando, não consegui o CLB 7, consegui um CLB 5, peraí, vamos atrás de uma Job Offer, vamos tentar uma Job Offer, porque é muito simples o processo. E neste momento, essa Job Offer sequer precisa ser NOC para poder te dar o Work Permit. É claro que precisa ser NOC para ela contar como Valid Job Offer, né? Te dá esses 50 pontos depois de um ano, mas sem dúvidas, né? Uma estratégia. Então, você tá ali no caminho do francês. Sim. Né? Às vezes tá até com Open Work Permit, gente. Então, se você tá com Open Work Permit, mas você sabe, dentro do seu planejamento, que só acumular um ano de experiência não vai te dar o que você precisa em termos de pontuação, se antecipa, né? Já começa a estudar o francês e quando você tiver os 5, troca o seu permit para você ter os 50 pontos. Claro, vai ser fechado com o empregador, né? Então, você tem que estar feliz no empregador, você tem que estar preparado para ficar preso àquele empregador por um ano, pelo menos, né? Eu diria 1 ano e meio, porque tem que esperar até o processo ser aprovado. Mas é uma possibilidade, Sim, é uma possibilidade muito interessante, né? E aí, falando também do LMIA, do Global Talent Stream, né? Que, na verdade, ou é um LMIA ou um LMIA facilitado, ele tem a opção de ser somente para o suporte da residência permanente. Sim, é verdade. No qual não tem a fee do governo, né, de $1.000 por aplicante. Então, assim, muitas empresas também ficam um pouco ali resistentes, né, de fazer o processo, porque tem um custo da taxa do governo que é relativamente alta, né, de $1.000, e teoricamente tem que ser paga pelo empregador, né? Teoricamente não, né? Tem que ser paga pelo empregador. Tem que ser paga pelo empregador. Então, se você se antecipa, se você se planeja e você pede o processo, o suporte para o processo do LMIA ou Global Talent Stream somente para suporte do PR, já não vai ter essa taxa, já vai ser mais fácil negociar com o seu empregador, né? E uma outra coisa legal também do Global Talent Stream, que tem a categoria B, que é a categoria de tecnologia, tem agora profissões de engenharia também, né? Mas a categoria A também tem algumas opções de posições estratégicas. Com o suporte do empregador, a gente consegue fazer um Global Talent Stream que, enfim, qualquer área, né? Desde que seja uma posição estratégica, normalmente NOC A, né? A gente consegue, tendo a validação de uma organização que é ali designada pelo governo canadense, a gente também consegue ter 50 pontos. Então, a gente tem ali algumas opções dentro dessa possibilidade aí de Valid Job Offer, né? Que dá a pontuação. Bom, falar um pouquinho também de estudar, né? Assim, como estudos pode ajudar nessa estratégia, né? E a gente tem dois pilares aqui na parte de estudos. Os estudos em si, como a gente conhece, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E também a certificação de trades. Então, comenta um pouquinho sobre isso, Ká. Tá. Estudos, né? Não é segredo para ninguém, que sempre foi uma estratégia bastante utilizada para quem quer emigrar para o Canadá. Então, muita gente vem para cá para fazer college, vem para cá para fazer um programa de mestrado e tudo mais. Mas, assim, não é só isso. Acho que vale a pena, assim, olhar hoje, né, o seu perfil. Por exemplo, se você tem um bacharel hoje no Brasil, que seja, de repente, vou fazer uma pós-graduação, no Canadá ou fora do Canadá, enfim. Sendo no Canadá, obviamente, você vai ter uma pontuação bônus. Sim. Mas, assim, poxa, isso pode aumentar até 32 pontos em média, se você colocar uma pós-graduação ali no seu bacharel. No seu perfil também, porque você muda de nível educacional, você não tem mais só o bacharel, você entra ali numa qualificação maior de nível educacional, e isso somado ao inglês legal e tudo vai te dar uma pontuação bastante considerável. E hoje em dia, se a gente parar para pensar, poxa, se essa pontuação no seu perfil vai fazer uma diferença, vai conseguir fazer com que você fique ali em evidência, poxa, tem, sei lá, programas online que você pode fazer em intensivos, né, 6, 8 meses no máximo, que é algo a se pensar, né? E programas baratinhos, que às vezes você estando aqui no Canadá, você consegue fazer online do Brasil, pagando ali R$1.000 pro programa. Né? Super considerar isso, então às vezes, né, poxa, pro meu perfil, aumentar o nível educacional vai fazer uma diferença grande, então é uma estratégia a se pensar. Certeza.
Falando também em questão de estudos, né, para aqueles também que estão planejando vir para cá e querem ficar em províncias concorridas como Ontário e BC, a gente tem a opção do mestrado, né? Sim. O mestrado, obviamente, ele dá 30 pontos a mais, né? Bônus. De bônus, né? Fora a pontuação por nível educacional. Mas também a gente tem, em BC, por exemplo, alguns programas, algumas instituições, se você se forma num desses programas ali que está na lista, você vai ter a opção de se qualificar para o BCPP International Postgraduate Stream, né? Que é basicamente, eu brinco com você, basicamente você terminou seu curso, enfia seus documentos no pacotinho e manda. Não é por pacotinho, só hoje é tudo online. Mas, é um pacotinho online. É um pacotinho online. É um pacotinho online. Mas assim, por que eu falo isso? Porque é um processo extremamente fácil. Óbvio que tem o mestrado, eu sei que não é fácil entrar no mestrado, mas para aquelas pessoas que têm um perfil já mais acadêmico, que gostam e tudo mais, é uma opção bastante interessante, porque é basicamente finalizar o mestrado e ter a imigração garantida. Sim. Em Ontário, nós temos o OMP, né, o Master Graduate Stream também, que é uma opção bastante interessante. Esse ano nós tivemos 5 rodadas desse programa para convidar candidatos, e é basicamente se formou, você já pode concorrer ali. A diferença em Ontário é que não tem uma lista específica, né, de cursos, é aberto para vários cursos e tudo mais. Então, a opção de escolha de programa é maior do que BC. Sim. E de instituições também. Mas tem que esperar a rodada de convite. Exato. De convite. Então, a diferença é essa. Em BC terminou lá, já entra o pacotinho. E em Ontário, você precisa esperar a rodada de convite. Mas é ainda uma boa possibilidade. E para aqueles que estarão contando com pontuação bônus no Express Entry, fazer um programa de mestrado vai gerar ali 30 pontos de bônus, né? Sim. E a gente tem hoje programas de mestrados que, poxa, se você for parar para comparar com 2 anos de college, pode estar para a par ali o preço, bem parecido. E programas que têm uma duração até interessante ali, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então, com certeza. Vale considerar essa possibilidade. Estrategicamente, eu acho que vale a pena, ainda mais assim, para aqueles que querem ficar numa província mais concorrida, né? E aqui em BC, mesmo que você faça um mestrado, né, que não está na lista, que é esse processo facilitado, o mestrado ele tem uma pontuação bem mais interessante para o processo com suporte do empregador, o BCPNP Job Offer ou International Student. Então, normalmente o mestrado resolve ali, né, o problema por te dar uma pontuação bem competitiva quando comparado, por exemplo, um college ou uma pós-graduação. Então, pode ainda assim ser uma opção super interessante, mesmo para um programa provincial. No caso de BC, isso é um diferencial bem competitivo, né? Sim, então é considerar, né? Olha primeiro, olhar o teu perfil, fazer essa análise. Se de repente você tem um bacharel e sabe que fazer um outro curso, seja uma pós-graduação, vai te elevar ali a pontuação dentro do sistema. Ou para aqueles que estão planejando vir para o Canadá e aí fazer uma escolha ali mais assertiva, né? Do que pode ser mais interessante ali em termos de pontuação, seja para Express Entry ou mesmo dentro da província que se escolheu estudar, que vai escolher estudar. Na verdade, mais do que nunca, o planejamento detalhado se faz necessário antes de vir, né? Quando chegar aqui, você tem que saber... Você tem que acompanhar o que está acontecendo, né? E não perder tempo. Então, a gente vê muita gente que falava assim, vou para o Canadá estudar e depois ver. Eu vejo o que eu faço. Ou vou estudar, pegar meu PGWP, trabalhar por 1 ano e depois eu vejo, né? Não, eu acho que hoje em dia não dá certo. Já tô começando meu planejamento, seja ele qual for, já fazer, assim, né? Desde o início. E quando chegar aqui, ter um acompanhamento já. Porque as coisas, assim, né? Vão mudando. E, de repente, perder uma oportunidade faz muita diferença na questão do planejamento, assim, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, vou citar lá o falecido Churchill PR. Sim. Quem perdeu a oportunidade naquela época tá aí... Ainda tá se lamentando. Tá se lamentando até hoje. Entendeu? Então, assim, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E a gente também percebe, né, que as pessoas que começam esse planejamento, como a gente recomenda, né? Olha, vai estudar, ainda assim faz uma consulta de imigração, foca, desenha o seu programa de estudos, o seu objetivo de estudo já alinhado com uma estratégia de imigração, né? E a Evisa é uma das poucas, se não uma das únicas empresas que consegue fazer isso, que propôs isso para o mercado, porque é muito comum que você tenha uma empresa de intercâmbio que não faz a parte de visto, que não faz a parte de imigração, então eles só vão te vender o curso, né? Fica na prateleira, né? E assim, hoje em dia, mais do que nunca, assim, por quê? Se você já tá pensando em estudar no Canadá para fazer uma transição de carreira, mudar de carreira, por exemplo, olha aí, vamos conciliar as profissões em demanda, buscar uma carreira que talvez se enquadre ali dentro de um dos NOCs que
vai ser um facilitador. Vai ser um facilitador para você, para o seu PR, entendeu? Com certeza. E tem outro ponto aí da parte educacional, que é a parte de trades. Então, fala um pouquinho pro pessoal sobre a pontuação de trades, por exemplo, para o Express Entry, o processo de trades de Ontário. Conta um pouquinho pro pessoal aí. Hoje sim, né? Se a gente for focar em Ontário mesmo, acho que Ontário só vem todos os programas deles, né? O Foreign Worker, tanto International Students, quanto o próprio Trades, quanto, enfim, eles têm focado em listas específicas de demandas de profissão e Trades está sempre ali nessas chamadas, né? Então, e também entrou a Trades para uma lista do governo também de draws específicos por categoria. Então, né, Trade é o que a gente tem que olhar hoje com muito cuidado, com muito carinho, porque, enfim, é o que pode abrir portas, né? E aí, falando em trades também, né, quando a gente entra dentro do Express Entry, uma possibilidade de pontuação adicional, existe uma questão, né, um item lá que se chama Certificate of Qualification, tá? Que isso daí, ele especificamente tem uma lista de profissões, então o governo já divulgou essa lista de tipos de certificados que você pode tirar que podem te garantir essa pontuação de 50 pontos bônus, né? Sim, no Express Entry. No Express Entry. Tá? Então, assim, é interessante porque, às vezes, você não está necessariamente hoje trabalhando nessa área no Canadá, mas você já teve uma experiência no passado, enfim, ou está, enfim, estudando alguma coisa relacionada e você vai tirar essa certificação e isso te garante os 50 pontos ali, né? Adicionais. E algumas dessas certificações, você não requer que você estude um período, né? Você, às vezes, tendo já uma experiência ou uma formação lá atrás, dependendo do que for, você só tem ali as provas que você pode fazer para obter essa certificação. Cada província vai ter uma regrinha ali, de acordo com o College of Trades e tudo mais. Mas, assim, existem possibilidades interessantes a se considerar dentro dessa lista, né? Porque esses 50 pontos pode fazer toda a diferença ali no seu, dentro do Express Entry. Fora isso, como muitas profissões hoje muitas províncias também estão ali priorizando áreas de trades, né? Se você olhar hoje, a gente tem Alberta, uma área para construção que envolve muito trades, em Ontário, né? Todas as listas ali de trades e tudo mais. Então, ter essa experiência, estar trabalhando numa área, vou falar de um processo bem específico de Ontário, que é o Express Entry Skilled Trades, né? Ou seja, é o processo de Ontário no qual eles identificam pessoas que têm experiência em Ontário, 1 ano de experiência numa área de trades, Sim. né? E aí, a pessoa, ela nem precisa ter uma pontuação, gente, a pontuação alta. As últimas rodadas dessa categoria de Ontário foram 250 pontos. Muito, muito, muito baixo. É muito baixo. E assim, se você considerar, deixa eu lembrar que algumas profissões que entraram, que podem ser interessantes. Eu acho que Baker entrou na lista, em algumas das listas. Aliás, Baker tá na lista de profissão de trades, mas às vezes Ontário, mesmo assim, ele faz uma pré-seleção ali dentro de todos os trades que eles estão buscando. Mas, por exemplo, Baker mesmo já chegou a entrar na lista com 250 pontos. Ou seja, a pessoa chegou aqui, nem tem uma formação específica. Nunca cozinhou na vida, mas está trabalhando numa área dessa, acumulou 1 ano de experiência. Acho que hoje, se a gente pensar, é um dos programas assim mais fáceis em termos de documentação, de processo de documentação, de checklist que se faz. Às vezes eu pego o checklist e eu fico até boba. Eu falo, gente, peraí, é só isso mesmo? Porque não depende do empregador. Apesar de você precisar de 1 ano de experiência. Você precisa ter acumulado esse 1 ano de experiência em Ontário, porque a gente está falando especificamente da província de Ontário. Mas assim, mesmo que você não esteja mais trabalhando naquela área, se você foi selecionado dentro do seu perfil, né, tem um perfil no Express Entry e recebeu um convite da província, você já pode aplicar. Então, Sim. Você não está preso ao seu empregador, não tem requisito salarial, não tem requisito de ter uma job offer, nada disso. Então, é um dos processos hoje, um dos programas mais interessantes. Com certeza, com certeza. Então, olhar para trades, né? A gente está falando, na verdade, de 2 esferas, né? Sim. Fazer um Certificate of Trades, um Certificate of Qualification, né? Pode ser um diferencial bem interessante, bem competitivo para o Express Entry, né? E focar num trabalho na área de trades pode ser muito interessante, principalmente se você está em Ontário, Sim. que tem ali esse caminho bem acessível para você fazer essa transição para residência permanente, sem estar vinculado ao empregador, que é o grande medo das pessoas quando a gente fala assim, não vou aplicar pelo federal, vou aplicar pelo provincial, poxa, eu vou ficar amarrado. Ao contrário, né?
É verdade, desculpa. Então, assim, vou aplicar não vou aplicar para o federal, vou ter que aplicar para o provincial, né? Vou ficar amarrado, então... É que se a gente parar para pensar, realmente existem processos provinciais que são com vínculos, né? Com suporte de empregador, que eles são bem longos, né? Sim. E aí, realmente, há essa preocupação. E eu sempre falo para meus clientes, ó, você vai seguir nesse processo, é o que tá te dando oportunidade, vai ser isso, beleza, né? Escolheu. Pelo amor de Deus, não procure trabalho. Porque quando você tá preso, né, entre aspas, né, vão aparecer as melhores oportunidades do planeta. E realmente, assim, né, é um momento de se pensar, não, é isso que vai me dar a residência permanente? Então, ficar. Mas, assim, quando a gente tem essas possibilidades de programas que não te deixam vinculados ao empregador, como esse Trade de Ontário, os programas de Alberta via Express Entry também não te deixam presos ao Express Entry. Temos um em Nova Scotia que eu acho maravilhoso, que é também o via Express Entry, que você só precisa ter 1 ano de experiência lá na província e depois já consegue aplicar. Então, assim... dá para explorar essas possibilidades. Olha, qual província que eu tô? Então, aí entra aquela questão do planejamento. Muita gente chega aqui, vai estudar primeiro, depois vai trabalhar, e aí acaba que ela não sabe o que fazer. Poxa, se eu tô, por exemplo, em Nova Scotia, eu vou procurar um trabalho específico, eu já vou procurar um trabalho que depois vai me dar uma possibilidade de se qualificar para um processo que não vai me deixar atrelado ao meu empregador, que não vou precisar de um suporte dele, já vou ficar com o meu teste de inglês ok, já vou ficar pronto, porque senão, né, a gente fala 3 anos de PGWP, mas, gente, passa assim, ó. Passa muito rápido, Sim. Então, assim... já tem que estar muito focado na hora que chega aqui. Com certeza, com certeza. Bom, e a gente vai falar agora também de outras possibilidades, né? Então, até esse momento, a gente estava focando ali de alternativas dentro dos programas da classe econômica, que são bem conhecidos aí por todo mundo, né? Com alguns twists e insights interessantes, mas conhecidos, né? Express Entry, programa provincial, etc. Agora, vamos falar de alternativas, né? Então, primeiro, algumas alternativas fica limitado para solteiros. Casar, né? Para quem vem solteiro, de repente você vai passar um tempo aqui, por que não casar, né? Casar é um caminho super acessível da residência permanente, né? Você concorda? A gente ri, mas, gente, eu tenho processos de spouse sponsorship, common law sponsorship saindo em 3, 4 meses. Sim. E não precisa de inglês, teste de inglês, em tese, mas enfim. É o amor, gente. Então, o amor pode te ajudar a obter a residência permanente, tá? Chegar num país novo e encontrar o amor da tua vida. Sim. Aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Não apliquei pra residência permanente com o apoio dele, né? Mas ele era o plano B, tô brincando. Brincadeira. Não, eu já tive consultas, né? E a pessoa falou, não, eu tô num relacionamento, a gente tá sério, a gente tá 1 ano junto, mas eu não quero depender dele pra nada. Eu falei, gente, peraí, se vocês se amam, vamos depender sim. Não é uma coisa pra sempre também, né? Acho que, enfim... tem que se pensar. Não significa que você vai estar amarrada àquela pessoa. É isso que eu quis dizer. Exatamente. Então, assim, por que não considerar como alternativa de acesso, né? E acho que um outro ponto também que eu quero trazer aqui é a possibilidade de programas de empreendedores, né? Muita gente fica muito assustada quando a gente fala isso. Fala, meu Deus, eu sempre trabalhei minha vida inteira em uma empresa, não consigo pensar nesse formato independente. Mas, gente, se a gente for fazer um LMI Owner Operator, ou seja, você abriu a sua empresa, a gente pode te ajudar, né? A gente tem hoje já uma divisão de business aqui na Evisa que vai te ajudar a registrar a sua empresa, que vai te ajudar a fazer o seu business plan, né? A gente faz um LMI Owner Operator, a gente prova para o governo que existe ali um benefício para o Canadá por ter, né, essa empresa no Canadá, você recebe 200 pontos, 50 ou 200 pontos, e você mesmo criou a sua oportunidade, você mesmo criou a sua job offer, né? Então, esse pode ser um processo bem interessante para se explorar, para você, enfim, parar de sofrer ali na camada de tô dependendo de alguém, tô dependendo de um empregador me ajudar, tô dependendo, né, enfim, de um programa provincial me convidar e você sair dessa dependência, né? Você realmente tomar as rédeas do seu processo e falar, eu vou resolver o meu problema, né? E fora isso, a gente também tem um programa do Startup Visa, que é um programa que não tem exigência de experiência profissional, não tem exigência de uma formação acadêmica específica, não tem exigência, por exemplo, muito grande da parte financeira, na verdade é o Settlement Funds, né? Claro que se você tiver ali algum valor a gente vai poder justificar que vai entrar para a empresa legal também,
só exige o nível de inglês ou francês, não os dois, gente, só um ou outro no CLB 5, e ele te dá a residência permanente. E ele pode ser uma alternativa para você estender o seu visto, porque ele é o único programa de imigração que permite que você tenha um visto de trabalho temporário, você e sua família, enquanto aguarda para residência permanente, né? Então tem muita gente que não conhece, tem medo desse programa, só porque não ouviu falar o suficiente, né? A gente sabe como está massificada a informação sobre como funciona o Express Entry, como funcionam os programas provinciais, como, né, a maioria das pessoas que hoje estão aqui falam que, eu vim imigrar e fiz isso e aquilo, né? Então as pessoas ainda não conhecem. É uma amostra muito pequena que procura esse programa, mas sem sombra de dúvidas, um programa super interessante para se explorar também. E a Evisa está preparada, tem parcerias para a gente poder ajudar com esse processo. Eu acho que o que assusta bastante quando se fala de startup Visa é que a pessoa pensa em startup como, precisa ser uma ideia inovadora que não existe, que não sei o quê, né? Existe esse mito de ser algo que, é algo que não existe ainda. Sim. E hoje em dia tudo existe, né? Então é a forma como você vai apresentar a sua ideia e tudo mais é o diferencial. Então, assim, não tem que ter medo, né? Tem que, vamos explorar essas opções, ainda mais para as pessoas que tem ali, já trabalharam, já tiveram empresas, especialmente no Brasil, ou já trabalharam como self-employed, então pode ser uma... Ou não, né? Ou que querem desenvolver isso, né? Enfim. E aí, falando um pouquinho do que a Karina comentou, né? Às vezes é algo que já existe no seu país. Existe no Brasil, por exemplo, mas não existe aqui no Canadá, né? Então, vai ser uma inovação para o mercado canadense. Ou vai ser só um approach diferente, né? Então, por exemplo, eu tive um cliente que conseguiu o processo, foi aprovado, inclusive, recentemente, porque ele falou assim, não, eu bolei um CRM, né? Um novo software, né? Mas ele tem um approach diferenciado que ajuda os usuários a ficarem mais engajados em completar, em preencher, a utilizar esse software, né? Super tranquilo, foi super aceito, foi inclusive assim, aceito com estrelinhas, porque foi muito fácil de explicar qual era a inovação, etc. Então, muito bacana, e não foi assim, reinventar a roda, ser o novo Steve Jobs, né, do Canadá. Acho que é essa a questão, né? Tu fala disso, pessoa, nossa, eu vou ter que inventar um iPhone, né? Tipo, igual o Steve Jobs fez. E não é assim, acho que, enfim, formas diferentes de se ver a mesma coisa pode ser... Né? Pode ser um diferencial, pode ser uma forma. E a gente também pode te ajudar com tudo isso, né? Com todo esse processo. Bom, eu acho que a gente falou bastante aí de alternativas, de opções. É claro que cada caso é um caso. Por isso que é importante, muito importante, a gente fazer a consulta de planejamento, de avaliação do seu perfil. Porque é esse momento que a gente discute ali ideias, né? Tudo que a gente falou aqui hoje, mais ou menos, óbvio que a gente fala aqui de uma forma geral, mas assim, buscar entender você, o teu perfil, o que você já fez na tua vida, quais são os caminhos ali para frente, para tentar identificar possibilidades que vão ser ali vantajosas para você, que podem te dar ali um caminho interessante para a sua residência permanente, né? Com certeza. Essa consulta ela é muito importante. Sim. Desde o início. Tipo, tem gente que fala, poxa, mas eu nem sei ainda quando eu quero ir pro Canadá. Não, gente, se você já tem essa ideia, ela é importante você já começar a pensar, né, estrategicamente como que você vai fazer dali para frente. Para aqueles que já estão aqui e não fizeram uma no passado, né, antes de vir para cá, não percam mais tempo, porque assim, a gente tem muitas mudanças ali que vem acontecendo, então às vezes aquela ideia que você tinha lá atrás, ela já não vale mais, então é importante sempre estar reavendo a estratégia, né, para tentar hoje, não, né, porque às vezes você continua fazendo a mesma coisa e aquilo não vai te levar em lugar nenhum, né? Isso só causa frustração, causa ansiedade, né? E assim, além da consulta, é também super importante ter o acompanhamento de um profissional, principalmente nesse momento em que são tantas mudanças. Assim, como profissionais da área de imigração para o Canadá, a gente ali, né, tem que correr muito atrás para acompanhar tudo, né? Imagina... Os cabelos brancos que eu digo. Exatamente. Imagina quem não é da área, né? Para entender todos os pormenores, para entender todas as mudanças. E assim, né? Se você não estiver por dentro de todas as possibilidades, você pode perder... alguma oportunidade ou a única oportunidade, né, naquele momento que poderia ser um diferencial para você realizar o seu plano, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de
todas essas dicas compartilhadas aqui no EvisaCast de hoje, neste episódio. Obrigada, Karina, por estar aqui comigo. Foi legal estar aqui nesse novo formato, adorei. Sim, formato mais leve, mais descontraído, um bate-papo mesmo, né? Pra gente trocar ideia e pra gente trazer esses insights pra vocês. Então, é isso, pessoal. Gostou desse episódio? Não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos. Grande beijo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.